Bem, pessoal, muito boa tarde aí nesse final de semana, né? Semana que finaliza. Nosso encontro semanal chamado Mercado e Análise para analisar basicamente o ocorrido da semana. Mas neste especialmente, como estamos no dia 2 de outubro, a gente vai falar um pouco dos meses que passaram. O que a gente percebe, a maior parte dos nossos clientes também tem questionado muito a gente isso, é sobre as rentabilidades negativas dos meses passados, basicamente setembro e agosto. O que é que tem ocorrido, pessoal? Não é novidade para ninguém que o quadro fiscal brasileiro, ou seja, o que o governo recebe de arrecadação e o que o governo gasta, está cada vez mais se deteriorando. A gente tem um governo que tem gastado cada vez mais. Logicamente, isso tem um ponto de razão originado da pandemia, né? Ou seja, a pandemia veio e a gente teve que trabalhar mais para dar dinheiro para os cidadãos, para a população receber assistência, enfim, isso é natural, foi um movimento que aconteceu no mundo todo. Entretanto, mas boa parte disso também vem se arrastando já há alguns anos. Então todo aquele esforço que o governo empreendeu no ano passado, com reforma da Previdência, com sinalização de reforma administrativa, reforma tributária, isso não se concretizou. Na realidade está até um ambiente bem confuso de discussão nesse sentido, traz muita incerteza para o mercado e, além disso, a gente teve nesses 2 meses principalmente um crescimento de um programa chamado Renda Cidadã. Hoje Renda Cidadã, nos meses passados Renda Brasil. E isso é um programa louvável, ele vem de fornecer uma maior assistência, um maior subsídio para o pessoal de baixa renda. Entretanto, como tudo na vida, com o governo pode ser diferente, todo gasto precisa ter uma receita, precisa ter uma origem de receita, uma origem. E o governo não apresentou isso. E essa semana ele veio apresentando, na realidade, uma sugestão bem heterodoxa, com pagamento com origem disso, assim, vou conseguir esse dinheiro através de postergação de precatório, com Fundeb, né? E o mercado não recebeu bem isso. Precatório, pessoal, é uma dívida. Precatório, o governo ele perdeu uma ação na justiça, a justiça ordenou que o governo, no caso federal, pagasse para o cidadão, a empresa, e o governo tem que pagar aquilo. Se ele vai se financiar postergando ou buscando essa receita nos precatórios, ele está incorrendo em calote, em pedalada no mínimo. Isso daí é bem claro, eu acho que para a maioria das pessoas. E a questão do Fundeb também acaba que tem um desvio de finalidade grande aí, né? Visto que Fundeb é para ser direcionado para a educação. Essa sugestão, essa solução que o governo encontrou, ela nada mais é também do que uma forma dele tentar fugir do teto de gastos. O teto de gastos que foi aprovado no governo Temer, isso daí dá uma segurança muito grande para investidor, para quem está emprestando dinheiro para o Brasil comprando título de dívida pública, de que a dívida brasileira ela é pagável no longo prazo. Ou seja, se eu tenho um teto de gastos, eu tenho gastos controlados e o governo ele vai ter condições de pagar essa dívida que hoje existe, né? Quando o governo começa a arrumar estratégias de furar esse teto e tal, então isso daí acaba que traz uma incerteza e os investidores que antes tinham segurança nessa instituição chamada teto de gastos, eles dizem assim, opa, se isso daqui pode ser furado a qualquer momento, a segurança que eu tinha de que essa dívida seria paga não é mais tão segura. E quando cresce esse risco de calote, esse temor, o que é que acontece? As taxas de juros, elas cobradas por esses investidores, quem tem ou quer comprar título, elas crescem, elas aumentam. E na medida em que essa taxa de juros cobrada nos títulos aumenta, o preço dos títulos públicos no mercado ele cai. E daí a origem das rentabilidades negativas nos fundos IMA, nos fundos principalmente os mais longos, enfim. Então, quando a taxa de juros sobe, seja por qualquer motivo, nesse caso por percepção de risco maior, risco fiscal maior, os preços dos títulos caem. E quando o preço dos títulos caem, os fundos que na realidade são detentores desses títulos, compraram esses títulos públicos e têm nas suas carteiras, eles valem menos, e daí a rentabilidade negativa.
Isso do parte de renda fixa. Da parte de bolsa de valores, na verdade vem a percepção de risco. Realmente, ora, se eu tenho um governo que está mais arriscado, os investidores estão cobrando um juro maior, e juro maior no futuro significa um crescimento econômico menor, o mais desafiador, a gente já vê também que a percepção de que a bolsa vai performar, o lucro das empresas vão crescer porque a economia vai voltar aos trilhos, isso também passa a ser não tão certo. Então por isso que a gente teve essas rentabilidades negativas nos meses passados. E nesta semana também, né, foi ocasionado basicamente por conta disso. Então nesta semana bolsa caiu, os juros subiram, a gente viu os fundos IMA, os fundos de DKAs, enfim, todos caírem também por conta justamente dessa percepção de risco maior. O risco está oriundo aonde? Fiscal. Qual é a solução para isso daí? É arrumar o fiscal. A gente chegou num ponto do Brasil que a gente tem que enfrentar esse problema. E o fiscal brasileiro, basicamente, ele tem que ser reformado como um todo. Qualquer reforma que venha só do lado da receita, como a tributária, ou do lado de gastos, como a administrativa, por exemplo, vai ficar manco, vai ficar capenga a nossa reforma. O Brasil ele tem que ser olhado fiscal agora como um todo. Como é que eu faço para tornar a minha arrecadação maior, mais eficiente, mas sem comprometer o bom andamento das empresas, aumentando a carga tributária brasileira que já é elevada. Eu posso simplificar, eu posso aumentar a eficiência, eu posso ter uma administração tributária, né, menos regressiva, enfim. E do lado das despesas, reduzir os privilégios, enfim, tirar subsídios em setores que já não precisam mais, né? Basicamente, esses pontos aí são os principais e que o Brasil tem que olhar para frente, né? E é isso que o governo tem que mostrar daqui para frente. Ora, chega, o governo fala, né? Eu não vou mais buscar fontes heterodoxas de recursos, eu vou tratar o fiscal de forma correta. Isso daí já vai dar uma previsibilidade, vai dar mais ânimo para o mercado e para a economia como um todo, né? Então, basicamente, isso explica o comportamento dos mercados nos últimos 2 meses e nesta semana, mais quentinho, também continuou isso daí. Teve uma confusão por conta do Renda Brasil, que virou Renda Cidadã, essa questão do precatório, financiamento com Fundeb, mas e aí o mercado reagiu de forma negativa e continua a derreter também, né? Tanto bolsa e juros dispararam e os fundos IMA, enfim, os índices IMA também caíram. De forma que eu tenho aqui quentinho, a bolsa essa semana já cai mais de 3%, né? A gente tem setembro já, que foi o mês passado, fechou com 4,8% de queda, ou seja, ainda uma queda significativa, já aí mais de 17% de queda acumulada no ano. Com o dólar que já vinha dando uma acomodada, patamares mais baixos, subiu rapidamente, aí patamar novamente dos 5,65. Então a gente tem nessa semana elevação de 1,40 no dólar, o mês já acumula alta de 3%, e no ano, né, já passa de 40% essa alta aí do dólar. E os juros, conforme eu falei, todas as curvas abriram, principalmente as curvas mais curtas e médias, né? Porque isso daí já tinha meio que um pensamento consolidado, o Banco Central já tinha dado aí um horizonte de que as taxas não iam aumentar, só que com a consolidação desse risco fiscal crescendo, pode ser que o Banco Central precise aumentar juros antes do tempo. Foi isso que o mercado enxergou e foi isso que trouxe essa grande mudança de taxa de juros nessa semana. No mais, pessoal, é isso aí. Vamos ter paciência, força, né? Esperar dias melhores, porque o mercado é isso mesmo. É uma forma de se reagir aos tropeços do governo, decisões erradas ou potencialmente erradas. Mas vamos seguir firme, confiante e também sempre atentos aos novos fatos e à boa alocação dos recursos dos RPPS. Muito obrigado, tenham todos aí um bom final de semana.